Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de admiradores da seleção argentina. Prazer imenso ter você por aqui. O impossível aconteceu. O que parecia ser impossível acabou acontecendo para o desespero, né, da torcida argentina, para quem gosta do futebol argentino, para os argentinos. A Argentina perdeu, né, para a Arábia Saudita na estreia depois de 35 jogos, desde 2009 que a Argentina não perdia, e acabou perdendo para quem a gente menos esperava, que foi justamente a Arábia Saudita, tá? Então, eu anotei 5 tópicos aqui e eu queria discutir esses tópicos com você, tá? Esse não é um vídeo que eu convido você só para assistir, eu convido você também para comentar aqui abaixo, porque talvez você tenha anotado alguma coisa que eu não notei. E talvez você discorde de alguma coisa que eu vou falar aqui, tá? Então eu anotei 5 tópicos aqui para a gente tentar entender como é que a Argentina perdeu esse jogo. E aí o negócio se complicou completamente, né? Porque agora, você já imaginou, por exemplo, se a Arábia Saudita vence o próximo jogo e se a Argentina empata o próximo jogo, vai ser uma tragédia. A Argentina, na minha opinião, analisando friamente agora, corre sérios riscos de ser eliminada na primeira fase. Teoricamente, o jogo mais fácil seria esse, né? A gente sabe que só teoricamente, não tem jogo fácil na Copa do Mundo, mas teoricamente seria o jogo mais fácil, seria justamente o jogo de estreia. E aí eu anotei 5 tópicos aqui e eu vou comentar esses tópicos com vocês para a gente tentar entender, né, o que foi que aconteceu. Acho que até os argentinos, até Messi, até Scaloni, De Paul, Di Maria, os jogadores da seleção argentina estão tentando entender o que foi que aconteceu. E o mundo do futebol realmente assistiu tudo completamente abismado, né? Ninguém esperava essa vitória da Arábia Saudita. Então, o primeiro tópico que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: logo quando a Argentina entra em campo, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Se você tiver habilidades, por exemplo, para ler expressões faciais, né? Logo quando a Argentina está entrando no gramado, eu notei os jogadores muito nervosos, né? Alguns jogadores, inclusive, até com um aumento de uma frequência cardíaca, né? Ao aumento da respiração, né? A frequência cardiorrespiratória. E aí eu vi a expressão facial dos jogadores, alguns deles, né? Um pouco nervosos, tá? E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu achei, inclusive, até que na hora, por exemplo, do hino nacional, né? Como os jogadores se abraçaram, eu achei que ali fosse transmitir uma certa segurança por parte dos jogadores que são mais experientes e que já disputaram Copa do Mundo, como é o exemplo de Messi, como é o exemplo de Di Maria, mas não foi o que aconteceu. Vários jogadores da Argentina, eles estavam extremamente nervosos. E uma coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: todo mundo sabe que é a última Copa de Messi. Ele já se posicionou com relação a isso. Os jornalistas estão perguntando frequentemente sobre como o Messi está se sentindo acerca de ser a sua última Copa, como é que é a política de Scaloni, o que é que Scaloni tem dito para Messi, para tirar a pressão de Messi e tal. E aí tem um detalhe que é o seguinte: eu tenho uma impressão, tá, que o que pode estar acontecendo é esse negócio dos jornalistas estarem pegando no pé dos jogadores argentinos e sempre lembrando que é a última Copa de Messi, não tem aliviado o peso para Messi e ainda tem jogado peso para outros jogadores, tá? Então eu acho que agora a gente tem uma configuração diferente, que é uma configuração pior. Parece que todos os jogadores se sentem na obrigação de dar essa Copa para Messi, e aí me parece que o negócio está ficando cada vez mais complicado. Então, isso é um aspecto que eu observo muito, como é que a seleção entra dentro do gramado. Eu não sei se você lembra, por exemplo, o Vicente Del Bosque, que era o técnico da Espanha em 2013, na Copa das Confederações. O Brasil venceu a Espanha por 3-0. E depois do jogo, numa coletiva, o Vicente Del Bosque foi perguntado por um jornalista quando é que ele tinha percebido que a Espanha não ganharia o jogo. E aí ele disse no hino nacional, né? Quando o Brasil começou a cantar o hino nacional, eu vi o rosto dos meus jogadores e percebi que eles não estavam tão seguros assim. Então, para quem acha que o futebol só se decide dentro de campo, está muito enganado, tá? O que acontece nos bastidores é extremamente relevante. Em breve a gente vai trazer alguns vídeos aqui para falar sobre isso. O que teria acontecido, por exemplo, com a Argentina na Copa de 2002. Teve muita coisa de bastidores ali, inclusive depois que a Argentina perdeu para a Inglaterra de 1-0. Esse é um outro ponto também que eu quero tocar, é que a Argentina, ela nunca joga bem com um time retranqueiro, né? Com um time que fica na defensiva. Então a Argentina sempre tem essa dificuldade de jogar. Em 2002 aconteceu isso, a Alemanha faz um gol no final do primeiro tempo, mais ou menos aos 42, 43 minutos do primeiro tempo. O Owen sofre pênalti, né? Acho que foi o Pochettino ali. Pierluigi Collina, que era o juiz, o italiano, marcou o pênalti, que na minha opinião não existiu aquele pênalti.
E aí o David Beckham bate, faz 1-0, e quando a Argentina volta para o segundo tempo, não consegue superar essa marcação. Então a Argentina sempre tem dificuldades em jogar com um time que fica muito retrancado, tá? Se você lembrar, por exemplo, a Copa de 2014, a Argentina teve dificuldades imensas, por exemplo, para jogar contra a Suíça, né? Para jogar contra a Bélgica. A sorte da Argentina é que a Bélgica fez... A Argentina fez um gol logo no início, né? No primeiro tempo, e aí a Bélgica teve que sair para o jogo. Porque se não fosse isso, ia ser muito difícil. Outra coisa, os impedimentos, o número de impedimentos, né? Gols que foram anulados, impedimentos da Argentina, isso, analisando a partir de uma perspectiva da psicologia esportiva, esses impedimentos, eles refletem uma dimensão de ansiedade e de nervosismo do jogador, tá? Então, assim, quem trabalha com psicologia esportiva, por exemplo, provavelmente vai saber o que eu estou falando. Quando um time começa a entrar muito nessa situação de impedimento, isso pode estar refletindo, provavelmente está refletindo uma certa ansiedade por parte dos jogadores. Eles estão tão ansiosos para fazer o gol que eles não estão conseguindo respeitar o tempo ali. E detalhe, a Arábia Saudita, ela fez uma linha muito bem feita, né? Nesta Copa do Mundo a gente tem um recurso ainda da câmera que acaba sendo melhor no caso do que simplesmente o aspecto visual, que seria o aspecto humano do bandeirinha. Então a câmera realmente não deixa margem para erro. A FIFA tem investido pesado nisso, inclusive por causa das polêmicas de várias Copas do Mundo sobre situações que não foram pênaltis, situações que foram gols impedidos, situações que gols que aconteceram que deveriam ter sido anulados. Então esse é um aspecto que me chama a atenção. Para além da tecnologia da FIFA, me impressiona muito o número de impedimento dos jogadores da seleção argentina. Isso é uma coisa que precisa ser observada, porque isso pode estar refletindo a ansiedade e o nervosismo dos jogadores, tá? Eles não conseguem esperar o tempo do último passe, eles se antecipam, e isso aí é um negócio muito complicado, porque isso pode estar refletindo uma certa dimensão de nervosismo dos jogadores. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: no primeiro tempo, quando a Argentina faz 1-0, eu estava observando com muita frequência o Di Maria sozinho no lado direito. Ele tinha um espaço. E tem um detalhe muito grande que é o seguinte: quando a Argentina faz 1-0, a Arábia Saudita tem que sair para o jogo, tá? E então, quando ela sai para o jogo, a linha dos zagueiros da Arábia Saudita estava próximo do meio de campo. Então, se você mete uma bola ali para Di Maria nas costas de quem supostamente estaria marcando ele, ele tem uma quantidade grande ainda de gramado, né, uma distância grande para poder correr. E Di Maria é um jogador veloz. Então, ali seria o momento ideal para meter a bola em Di Maria, né, para tentar uma jogada ali pela direita. A Argentina não soube aproveitar essa oportunidade. Talvez mais alguém tenha notado, né, a quantidade de tempo que Di Maria ficou praticamente sozinho ali, com espaço suficiente para correr, esperando essa bola. E a Argentina tenta essa jogada quando já estava 2-1. Só que o problema é o seguinte: é que quando estava 2-1, a Arábia Saudita se fecha lá atrás. E se fechando lá atrás, termina o campo para Di Maria. Ele não tem muito campo na frente para poder receber essa bola do jeito que ele gosta. Então, na minha opinião, a Argentina não soube aproveitar essa oportunidade aí para resolver essa questão do jogo logo no primeiro tempo. Um outro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte, que eu deixei anotado aqui: a Argentina está completamente sem poder de reação, tá? Os jogadores estão tão nervosos, estão tão ansiosos, talvez estejam tão pressionados, talvez a pressão não venha nem da imprensa, mas dos próprios jogadores, do próprio elenco, né? Que se sente na obrigação, por exemplo, de dar essa Copa do Mundo ao Messi. Então eles estão tão pressionados que isso acaba atrapalhando completamente dentro de campo. Eu quero lembrar o seguinte: eu citei a questão do jogo do Brasil e da Espanha, né? O Brasil ganha de 3-0 da Espanha em 2013. A Espanha era a atual campeão do mundo naquela época, porque tinha vencido a Copa do Mundo em cima da Holanda por 1-0 em 2010. E aí o Brasil, ele cai nessa ilusão de que o time está pronto. E ele vai para a Copa do Mundo em 2014 achando que o time está pronto, porque ele ganhou da seleção que era a campeã do mundo. Só que o futebol se modifica muito rápido, né? E talvez a Argentina esteja entrando nessa Copa do Mundo exatamente com essa percepção, que é uma percepção equivocada. Ganhou do Brasil na Copa América e ganhou da Itália na finalíssima. Lembrando que a Itália não está na Copa do Mundo, ok? Então não sei se serve muito de parâmetro, não. Mas era finalíssima, né? Enfim, a campeã da Eurocopa. Então você tem ali um certo mérito da Argentina, que jogou muito bem naquele jogo. Mas eu acho que o grande erro é achar que o time estava pronto ali.
Claramente o time não está pronto e a gente só tem uma chance para chegar longe nessa Copa do Mundo, que seria passar pelo processo que o Brasil passou em 2002, por exemplo, que não começou a Copa bem, mas que o Brasil foi se construindo durante a competição. Só que agora o problema é o seguinte, né? É que a gente perdeu na estreia. Então, perdendo na estreia, aí o negócio fica mais complicado, que hipoteticamente falando, na teoria seria o jogo mais fácil. Então, esse poder da reação, essa falta de poder da reação da Argentina é uma coisa extremamente preocupante. Eu tenho uma impressão que o time, se ele quiser chegar forte na segunda fase, seria muito interessante que ele conseguisse virar o jogo. Porque essa virada de jogo mostra o poder de reação, sabe? E se isso acontece na primeira fase, é muito interessante, porque o próprio time ganha autoconfiança, coisa que a Argentina não tem, tá? Não conseguiu virar. Então, e outra coisa, campeonato de pontos corridos, como acontece na Europa, é um campeonato que, na minha impressão, ele não testa tanto o emocional dos jogadores como no caso de um torneio de tiro curto, como é a Copa do Mundo, né? Então a Copa do Mundo é muito rápido, não dá margem para erro. Perdeu esse primeiro jogo agora, tem que se recuperar. O próximo jogo já é sábado e tem que ganhar bem, para que a própria seleção ganhe autoconfiança, né? E o torcedor também, por aí vai. Então o que acontece? Nessas competições, às vezes tem alguns times que são testados. Por exemplo, eles saem perdendo e depois eles viram o jogo. Ou o teste, em algumas ocasiões, é diferente, né? No caso, por exemplo, o time sai ganhando, depois ele cede a virada, e aí depois ele tem capacidade de reação. Ele mostra o poder de reação dele, e aí ele vira o jogo novamente. Então, me parece que essas seleções elas chegam mais confiantes, mais autoconfiantes para a segunda fase da Copa do Mundo. Não que isso seja uma regra, mas que eu particularmente considero um elemento importante aí para que a própria seleção ela ganhe autoconfiança no processo e ela entenda, olha, se a gente tomar um gol nas oitavas de finais, nas quartas de finais, na época na fase do mata-mata, a gente tem condições de virar o jogo, que a gente já mostrou que a gente é capaz disso. No caso da Argentina, não foi isso que aconteceu. A Argentina ficou extremamente abalada com o segundo gol. Acho que o mundo do futebol ficou abalado com o segundo gol da Arábia Saudita. Mas se tinha alguém que não poderia ficar abalado, era quem estava dentro de campo. E nesse caso, eles ficaram abalados. Então, isso é um negócio que me impressionou. E volto a dizer, na minha opinião, a Argentina corre sérios riscos, dependendo do próximo jogo, ela corre sérios riscos de ser eliminada na primeira fase, tá? Seria uma tragédia para o futebol, mas o futebol não perdoa, né? E o outro ponto que eu falei aqui é justamente a questão do aspecto emocional, né, que a gente já comentou sobre isso, a questão, enfim, da fase de mata-mata. Eu realmente acho que a Argentina, a Scaloni tem um problema sério. Eu acho que o Acunha deve ganhar o espaço do Tagliafico, né, acho que o Acunha entrou bem, entrou muito confiante. Mas na situação, na configuração que a gente viu ali, a questão do Messi, por exemplo, batendo falta, dificilmente o Messi erra naquela situação, né? Naquela falta, com aquela distância e tal. Então, enfim, a situação é complicada. A Argentina teve várias chances, o Depou no primeiro tempo teve uma chance. Eu acho que talvez a Argentina tenha subestimado a seleção da Arábia, o que é uma coisa muito característica da Argentina, entrar de salto alto, tá? Em 2002, a Argentina também entrou meio que de salto alto na Copa do Mundo, ganhou de 1-0 da Nigéria logo no primeiro jogo, mas aí achando que estava tudo bem, né? Quando chegou ele no segundo jogo, perdeu para a Inglaterra de 1-0 e no terceiro jogo empatou com a Suécia e no saldo de gols a Argentina foi eliminada na primeira fase. É muito triste falar isso, mas precisamos ser sinceros aqui. Minha opinião, a Argentina está correndo um sério risco de ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, tá? Então eu queria te convidar para deixar os comentários aqui abaixo. Será que você concorda comigo, discorda? Espero que a gente tenha uma discussão. Inclusive, quem não é admirador da seleção argentina, mas que está vendo esse vídeo, respeitosamente, se quiser deixar o comentário aqui abaixo para a gente debater, talvez você tenha percebido alguma coisa que eu não percebi. Ou talvez você discorde de mim, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Deixa os comentários aqui abaixo e a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. E aí eu te convido para clicar em um deles, né? E enfim, a gente se vê nesse outro vídeo aí que você escolher, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.